Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor agora, queridos, para o nosso coração e avisando para a igreja que neste mês de maio nós estaremos sempre ministrando a palavra para as famílias. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Nós vamos ler o versículo 28 do capítulo 1 e vamos ler o versículo 24 do capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te damos graças por tua palavra. Te damos graças, meu Deus, porque o Senhor nos instrui. E neste momento nós declaramos que o nosso coração é uma terra fértil e que nós recebemos com alegria a tua palavra, porque ela é poderosa, Senhor, para salvar as nossas almas. Nesta noite, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala através da minha vida, visita cada lar agora, Senhor, e que as águas do teu Espírito estejam regando esta semente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele formou, Ele criou a família com propósito. E são muitos os propósitos. Em primeiro lugar, para abençoar com a sua presença. Segundo lugar, para que as famílias pudessem crescer em todas as áreas. E nós vemos que Deus, Ele formou as famílias para serem gerações santas, gerações separadas e sementes preciosas, cujas descendências estariam revelando às pessoas a presença de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus. E é interessante, eu quero ler aqui com você um versículo que está em Malaquias, no capítulo 2, versículo 15, que nós mostramos o desejo do Senhor em relação às famílias. Capítulo 2, versículo 15 de Malaquias diz assim: E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então nós vemos aqui que os filhos de Deus, eles, dentro do coração do Pai, o desejo era que eles refletissem a beleza e o caráter de Jesus Cristo, a beleza da santidade do Senhor, a inteligência e a sabedoria que só Ele tem para conceder aos seus filhos. No entanto, esse propósito tão nobre, esse propósito tão santo, tão poderoso de Deus trazer para a humanidade a revelação da sua grandeza através de famílias bem estruturadas. Este desejo de Deus, ele só veio se completar depois, através de Jesus Cristo, devido à queda do homem que se afastou do propósito original de Deus. E Deus então teve que enviar o seu Filho Jesus Cristo para resgatar aquilo que Deus projetou para o homem. Mas com a queda, nós sabemos que Satanás, ele então investe contra o homem, contra a família, para destruir. Nós sabemos que existem
bombardeios constantes nas famílias. Hoje nós olhamos para a nossa sociedade e vemos os problemas que atingem famílias, como divórcios, como drogas, como violência, como relativização dos valores, dos costumes, daquilo que o Senhor estabeleceu. Famílias são atacadas por vícios, alcoolismo. Encontramos e vemos famílias destruídas porque os seus jovens estão mergulhados na promiscuidade, abandonando seus pais, desrespeitando os seus pais. Então, a iniquidade que assola a humanidade tem sido algo terrível, porque o ser humano ele vai ficando num estado de degradação moral. A cada dia isso tem crescido e vemos que todo o trabalho do inferno contra as famílias é exatamente para banalizar os casamentos. Há uma promoção do sexo livre e de todas as formas que nós nem podemos imaginar, uma falta de ética muito grande em nossa sociedade, falta de valores, falta de princípios, falta de moral, e tudo isso, meus irmãos, atinge as famílias. O diabo, ele se utiliza desses mecanismos para atingir as famílias, destruir as famílias. E quando as famílias elas são destruídas, toda a sociedade é destruída, toda a sociedade é atingida. As consequências são muito grandes em todos os sentidos. E os obstáculos se apresentam em meio às famílias a fim de privar as famílias de serem famílias fortes. O desejo de Deus é que as nossas famílias sejam famílias fortes, famílias que têm raízes fortes na palavra de Deus e possam vencer e prevalecer e ser famílias de sucesso. E é exatamente este o tema do nosso mês da família, famílias fortes. Eu quero declarar nessa noite para a minha família e para a sua família que somos famílias fortes, fortes em Deus, bem estabelecidas, com estruturas duradouras, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas, como eu disse, obstáculos se levantam para que as famílias sejam famílias fracas, para que as famílias elas construam as suas bases na areia, como Jesus nos ensinou, e quando vêm os ventos, as muitas águas e as tempestades, a casa, a família, ela é destruída. E eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, com a sua família, alguns obstáculos que se levantam para impedir que as famílias se tornem famílias fortes. Amém? Então você acompanha aqui comigo. O primeiro obstáculo é a falta de compromisso das famílias com Deus a partir dos seus líderes. Nós encontramos isso, irmãos, na Bíblia, que é o nosso norte, que é a nossa inspiração, que é o nosso fundamento. A Bíblia Sagrada nos mostra um exemplo negativo de um líder que não tinha compromisso com Deus. E por causa disso, toda a sua família foi comprometida. Este exemplo é o exemplo de Ló, que está lá em Gênesis no capítulo 18 e no capítulo 19. A Bíblia nos mostra que Ló, ele não conseguiu conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Ele não conseguiu tocar aquelas pessoas que estavam em sua volta. O que nós temos de mais importante em nossas vidas depois da salvação é a nossa família, é o bem mais precioso que nós temos.
e devemos lutar por nossas famílias e transmitir para os nossos a nossa fé. Devemos transmitir para os nossos a palavra de Deus, aquilo que nós encontramos, que nós aprendemos em Deus, aquilo que nós experimentamos em Deus, o nosso testemunho de nossa vida com Deus, nós devemos transmitir, sempre orando para que o Espírito Santo convença e influenciar positivamente a nossa família. Ló, ele não conseguiu isso, ele não foi um bom líder, ele não conseguiu também testemunhar e tocar naquela cidade de Sodoma. Então nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 18, eu quero ler com você os versículos 17 a 33. Deus ele estava revelando para Abraão o seu plano de destruição da cidade de Sodoma, uma vez que o pecado já tinha chegado no limite da misericórdia de Deus. E então, neste capítulo 18, dos versículos 17 a 33, nós encontramos ali a intercessão de Abraão por seu sobrinho Ló, e vemos um diálogo bem inspirador sobre Abraão argumentar com Deus se ele destruiria a cidade, se houvesse 50, se houvesse 40, 30, até que ele chegou em 10 pessoas e pedindo a Deus para Deus não destruir. E através daquela intercessão, Deus então deu para Abraão uma palavra de que ele guardaria Ló e toda a sua casa. E quando nós chegamos lá no capítulo 19 de Gênesis, nós encontramos então os anjos indo até o encontro de Ló e sua família para resgatá-los ali daquela cidade e dar-lhes o livramento da destruição iminente que vinha. Por quê? Porque aquela terra, aquele povo já tinha sido julgado. O pecado daquele povo atraiu a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus se manifesta sobre um povo, sobre uma nação, sobre a humanidade, é porque a situação moral das pessoas está já alcançando os limites. Então, aqueles anjos chegam ali, Ló ainda ficou um pouco resistente, mas quando ele viu, melhor dizendo, a seriedade de tudo, ele chega para os seus genros e fala que Deus iria destruir, que eles teriam que sair dali rapidamente. E o que nós vemos? Nós vemos aqui, amados, que Ló, ele não foi um bom líder para influenciar os seus genros. Os seus genros escarneceram dele, zombaram de Ló. A Bíblia diz que eles zombaram de Ló e não atenderam ao convite nem à palavra que ele tinha dado. Então a Bíblia diz que Ló leva praticamente à força as suas 2 filhas e a sua esposa. Ali rapidamente os anjos pegam eles pelas mãos e saem correndo, porque aquela cidade estava debaixo do juízo de Deus. A justiça de Deus se manifestou, porque a justiça de Deus, ela se manifesta para punir o ímpio e para dar coisas boas para o justo, para dar livramento para o justo. Então, eles saíram dali. No entanto, a esposa de Ló também não tinha uma firmeza, ela não era forte na fé, forte no seu relacionamento com Deus, ela não tinha temor de Deus. Por quê? Porque ela não obedeceu à voz do seu esposo, à voz dos anjos que disseram: olha, vocês saem e não olhem para trás. Meus irmãos, quando nós temos base, quando nós temos uma vida forte em Deus, quando nós temos intimidade com Deus, sabemos quem Deus é,
O nosso coração é um coração obediente. Então, mesmo que nós não entendamos aquilo que Deus está falando, nós confiamos que o que Ele fala é o melhor para as nossas vidas. E você sabe a história, a mulher de Ló morreu porque ela olhou para trás. E o final da vida de Ló foi um final, a história dele foi uma história muito triste, assim como é a história de todas as pessoas que não se firmam em Deus, que não se estabelecem nos princípios da palavra de Deus, de pessoas que menosprezam o que a Bíblia ensina. E, infelizmente, na vida de Ló, as suas filhas cometeram incesto com ele mesmo e não foi uma história boa, eles trouxeram maldição. Sabe, meus irmãos, este princípio ele é muito importante. A falta de compromisso das famílias para com Deus a partir dos seus líderes é algo muito sério. Nós devemos atentar para isso. E eu tenho meditado sobre isso nesses dias em que o Senhor nos permitiu que nós ficássemos em nossas casas diante dessa crise que tem assolado toda a humanidade. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, refletirmos se a nossa fala ela condiz com aquilo que nós vivemos. Eu prego aquilo que eu vivo e eu vivo aquilo que eu prego, eu preciso meditar sobre essas coisas. Por quê? Porque não adianta eu falar. É necessário que a minha família veja a presença de Deus em minha vida, que a minha família veja o compromisso que eu tenho com Deus, a minha vida de devocional, a minha vida de oração, o meu viver. E são as pessoas mais próximas de cada um de nós é que verão essas coisas. Então, nós precisamos tocar nos nossos filhos, nos cônjuges, nos genros, nas noras, nos vizinhos, dando um testemunho fiel, um testemunho verdadeiro. Um segundo exemplo que eu tenho aqui, que eu quero compartilhar com você, é o exemplo negativo de Davi. Por quê? Porque Davi, além dos pecados que ele cometeu de adultério, de homicídio, os filhos dele não foram devidamente discipulados. Eles não tiveram uma vida abençoada, porque Davi não cuidou de educá-los segundo a vontade de Deus. E daí, meus irmãos, por muitos anos, Davi enfrentou grandes dores, grandes sofrimentos. Então, é um exemplo negativo. Muitos pais hoje que desejam que os seus filhos sejam uma bênção, cheios do Espírito Santo, mas, no entanto, não demonstram o compromisso que eles têm com o Senhor, com a igreja, com a sua vida espiritual e com a sua família. Então, é hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos, para as nossas famílias e começarmos a praticar aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos recebido, a preciosa palavra de Deus, a não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra. Um filho meu, ele jamais vai viver o amor de Deus, ele vai receber uma palavra vinda de mim se ele me ver falando mal de alguém, se ele não perceber que eu tenho um coração perdoador, se a minha pregação é contrária àquilo que eu vivo. Então chegou a hora de nós nos acertarmos, de nós nos alinharmos com o Senhor, porque Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas e, acima de tudo, eu vejo o Senhor quer fortalecer espiritualmente as nossas famílias. Nós fizemos uma reunião com os pastores por vídeo e nós estávamos comentando que nós não estamos de férias.
Nós não estamos de férias de Deus, nós não estamos de férias da igreja. Nós precisamos atentar para o chamado profético de Deus, um chamado para a intimidade, um chamado para a comunhão, um chamado para crescimento. Eu tenho dito, meu Deus, eu não quero sair desta crise mais fria. Eu não quero sair dessa crise como eu entrei, mas eu quero sair fortalecida, cheia de vigor, cheia da unção, falando do Senhor, vivendo as coisas profundas que o Senhor tem para a minha vida. O segundo obstáculo que eu vejo aqui na palavra de Deus ao fortalecimento da família, irmãos, é a desvalorização da igreja e de seus programas voltados para a família em todas as faixas etárias. Como igreja, a liderança da igreja precisa ser uma agência para o fortalecimento das famílias. Então a igreja, ela precisa ser uma voz profética, ela precisa ser uma intercessora das famílias e a igreja precisa oferecer o ensino, que é o ponto mais importante, é o ensino da palavra de Deus. E o papel da igreja é ser inspiração para as famílias na criação dos seus filhos, mas nada disso, irmãos, vai ter sentido se nós, como igreja, como famílias, nós não pegarmos junto, nós não participarmos de uma maneira efetiva naquilo que é oferecido. Então, se temos ensino para adolescentes, eu preciso investir. Se eu tenho ensino para crianças, eu preciso investir. Se eu tenho uma palestra para casais, eu preciso investir. Uma valorização do que a igreja oferece é de fundamental importância para o fortalecimento da família. Então vamos ficar atentos a tudo aquilo que o Senhor nos conduzir, a tudo aquilo que o Senhor nos dirigir. Olha, meus irmãos, eu tenho falado com o Senhor. Eu não quero trazer nada para a igreja, programas, coisas que não sejam inspiradas por Ele e que não tenham um alcance sobre as vidas. Então, hoje as pessoas elas querem muitas vezes um entretenimento, elas não querem buscar por si mesmas em suas casas e participar. Então, eu quero que o Espírito Santo traga para nós movimentos que tragam verdadeiras mudanças, que possam abalar aquilo que não é firme para ser abalado e tirar tudo aquilo que é danoso em nossas vidas espirituais e trazer então aquilo que Deus tem, porque o Senhor deseja que a minha e a sua família seja uma família forte, seja uma família abençoada, seja uma família de sucesso, seja uma família que as pessoas olhem e glorifiquem a Deus por aquilo que Deus faz em nossas famílias, que nós possamos crescer muito em fé, em sabedoria e alcançar lugares altos. Este é o desejo do Senhor para as nossas vidas. E o terceiro obstáculo que eu vejo aqui, meus irmãos, é o fastio, é o tédio de estudar a palavra de Deus, e isso resulta numa ignorância em relação à Bíblia, em relação aos ensinos do Senhor. Muitas vezes eu sou interpelada por pessoas que me trazem questões que não tem o menor sentido, são coisas que estão sendo faladas, porque esse tempo eu tenho percebido, é um tempo de muita confusão. É um tempo em que o adversário ele está usando de todos os recursos que ele tem para colocar confusão na mente das pessoas,
para que as pessoas percam a esperança, para que as pessoas percam a alegria, para que as pessoas não acreditem em mais nada, em ninguém. Então é muita confusão, é gente falando que não, Jesus não volta, não, Jesus ele já veio. Algumas pessoas acreditam cegamente que Jesus já veio, que o arrebatamento já aconteceu. Outras pessoas estão dizendo, vai ter 3 dias de trevas na terra, outras dizem, vai ter 6 dias de trevas na terra. E muitas vezes nós não nos voltamos para a palavra de Deus. Então, diante de tantas informações cruzadas, negativas, diante de tantas coisas que nos decepcionam, que têm acontecido, meus irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Pessoas que estão anos e anos, muitas vezes nós ficamos anos e anos na casa de Deus e nós não sabemos o básico, o elementar. Por quê? Porque há uma inapetência em relação ao estudo da palavra de Deus, há um fastio em relação ao estudo da palavra de Deus. Pessoas não conseguem ler a Bíblia, pessoas não se interessam em estudar. Nós temos revistas, nós temos estudos e estamos aí buscando para que nós não sejamos levados por mentiras, por ventos de doutrinas. E a palavra do Senhor nos diz, eu quero ler um versículo aqui para você, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Instruído. E onde eu encontro essa instrução? Na palavra de Deus, para fazer uma boa obra. Ou seja, se eu não sou instruída, eu posso fazer obras que não são boas, eu posso fazer obras que não agradam ao Senhor. Será que o que eu faço, eu estou fazendo porque eu quero me aparecer? Eu preciso disso? Deus precisa disso? Então, eu preciso buscar na palavra, e na palavra eu encontro que eu devo ter um coração humilde, eu encontro que eu devo servir as pessoas, eu encontro que eu devo amar as pessoas, eu encontro a maneira correta para educar os meus filhos, eu encontro a maneira correta como eu agir em relação aos negócios, em relação às pessoas que trabalham para mim, em relação aos meus irmãos. Então eu sou instruída e sou instruída pela palavra de Deus. E Efésios, no capítulo 6, versículo 19, diz assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Essa tem sido a minha oração, esta é minha oração em cada live, em cada pregação, é que o Senhor me dê no abrir da minha boca uma palavra com confiança para fazer conhecido o mistério do Evangelho, porque o que faz diferença, meus amados, na vida das pessoas é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem reino estabelecido sem a palavra de Deus. E eu preciso me comprometer com isso, eu não posso esperar que só o meu líder, que só a igreja faça aquilo que compete a minha pessoa fazer. E a Bíblia nos dá um exemplo, esse exemplo ele é muito conhecido para nós, sobre a família de Timóteo. É um exemplo forte nesse sentido. A sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, não negligenciaram no ensino da palavra de Deus. No cotidiano familiar, elas conseguiram transmitir essa palavra a Timóteo. E aí lá no capítulo 3, versículo 15 de 2 Timóteo,
nós encontramos a seguinte informação: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é uma palavra extensa, 66 livros, do Gênesis ao Apocalipse, existem muitas informações. No entanto, nós encontramos uma profundidade muito grande. Alguém já disse que a palavra, ela é muito mais profunda do que extensa. E eu devo mergulhar nessa profundidade da palavra de Deus. E como eu faço isso? Meditando na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos recomenda, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente pela renovação, através da palavra de Deus. Para quê? Para descobrir qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família? Quer saber como a sua família pode ser forte em Deus? Então, nós encontramos tudo isso na palavra de Deus quando a nossa mente é renovada. E nós vamos ver, sim, que a palavra de Deus, ela nos mostra que a vontade do Senhor, ela é boa. Aleluia! Ela é boa, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas existe uma certa comodidade com os padrões do mundo nessa sociedade, meus irmãos. Então, são muitos conceitos, são muitas ideologias contrárias à palavra de Deus, que influencia muitas pessoas, que influencia muitos casais, e de repente nós ficamos chocados quando nós encontramos cristãos que não têm profundidade na palavra de Deus, não têm uma mente renovada, e concordam com aquilo que é colocado no mundo. Ah, vem cá, mas isso aí não tem nada a ver. A pessoa, cada um é dono de si, faz do seu corpo o que quer, e eu fico na minha. Mas cadê a luz do Espírito brilhando na minha vida? Cadê o poder de Deus brilhando na minha vida? Cadê a unção profética brilhando na minha vida? Cadê o ministério da reconciliação se manifestando, fluindo em minha vida, para que eu possa dizer: olha, isso está errado. A palavra de Deus tem um caminho para transformação na sua vida. Meus amados irmãos, eu quero dizer algo para você. Nós estamos vivendo um tempo em que nós veremos uma separação entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Nós podemos ver o seguinte: a nossa experiência com a santidade de Deus, ela é real. Porque quando eu tenho uma experiência com a santidade de Deus, meus irmãos, eu prego a palavra do Senhor, eu combato aquilo que não agrada o coração de Deus, eu odeio aquilo que Deus odeia. Então, eu preciso ter uma experiência com os ensinos profundos de Jesus. Amados, quando nós entramos ali em Mateus 5, 6 e 7 e vemos a grandeza das palavras maravilhosas do Senhor Jesus, que mexe com toda a nossa estrutura e nos faz mergulhar no coração do nosso Pai, isso é maravilhoso. E aí tudo isso vai tirando do meu coração o pecado, vai tirando do meu coração a briga, a inimizade, o palavrão, vai tirando de mim o gosto. Eu não consigo ver um filme que só trata de violência,
que fere a santidade de Deus em minha vida, que não me edifica em absolutamente nada, jamais eu vou colocar os meus olhos para ficar horas e horas diante de uma novela, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma experiência com a santidade, eu tenho uma experiência com os ensinos da palavra de Deus. Então a idolatria não tem lugar no meu viver. Quantas pessoas estão idolatrando? Idolatra tudo, idolatra marido, idolatra filho, idolatra carro, idolatra igreja, idolatra pessoas, personagens, bens, cargos, títulos. Pessoas que têm uma verdadeira idolatria, mas se eu tenho uma experiência com a santidade de Deus, essas coisas não têm lugar na minha vida. Então, a minha palavra é aquilo que Deus tem falado comigo. Ana Nery, você precisa rever os seus conceitos, as suas prioridades. Você deve colocar tudo à luz da palavra de Deus. E se, irmãos, não existir famílias fortes, famílias bem estruturadas, como eu disse, não há construção do reino de Deus. E glória a Deus por famílias que têm se levantado nesse tempo. Eu tenho tido testemunhos de irmãos da igreja, de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Eu tenho me alegrado com pessoas que têm me procurado e têm dito: pastora, estou com saudade dos irmãos, poxa vida, como é tremenda a nossa comunhão. Pessoas que têm tido experiências na oração, pessoas que ligam para mim e dizem: pastora, nós estamos terminando um propósito, eu já quero fazer outro, olha, Deus tem feito maravilhas. Testemunhos maravilhosos. Então, meus irmãos, isso é tremendo. Agora, quando eu olho para mim e imagino: puxa vida, meu coração está frio, nada tem mudado, eu não me envolvo com nada, eu não participo de nada, eu não tenho um testemunho para contar, eu não invisto em ligar para alguém, em orar por alguém, em estender a minha mão. Então, quando isso acontece, o reino não está crescendo à minha volta e eu preciso, então, meus irmãos, tirar esses obstáculos. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, diante desta palavra, neste mês de maio, que se inicia mês da família, famílias fortes. Eu quero declarar o poder do Espírito Santo, o poder sem o qual nós não podemos fazer nada. Essa é a verdade, essa é a realidade espiritual. Sem ele nós não podemos fazer nada. Sem o poder do Espírito Santo, nós lutamos e nos cansamos, nós suamos e nos cansamos e não vemos resultados. Mas eu quero declarar experiências novas com o Espírito Santo. E essas experiências e o poder da palavra e o poder do testemunho, da busca de Deus, do conhecimento do Senhor, trará um grande fortalecimento para a sua vida, para a sua casa, para a minha vida, para a minha casa, consequentemente para a igreja. Se começa em mim, eu transmito isso para os meus, e transmito para a igreja, e transmito para aquelas pessoas que estão à minha volta. Então eu declaro em nome de Jesus, a sua família será cada vez mais fortalecida em Deus, porque nós vamos remover os obstáculos, que são: vamos assumir os nossos papéis como líderes, cada um no seu papel. A palavra de Deus nos mostra o papel da esposa, o papel do marido, o papel dos filhos, e nós vamos assumir tudo aquilo que nos atrapalha de exercermos essa liderança dentro do que Deus estabeleceu. Nós vamos remover. Diga: eu removo da minha vida, eu removo esses obstáculos em nome de Jesus. Vamos valorizar
tudo que nos é oferecido para o crescimento da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos participar, nós vamos receber, nós não vamos menosprezar aquilo que Deus tem nos dado através da igreja para o crescimento e o fortalecimento da nossa família. E nós vamos buscar mais, aprender da palavra de Deus. Vamos buscar mais aprender da palavra de Deus. Então você vai continuar participando conosco da nossa escola bíblica dominical, você vai continuar participando conosco dos cultos e de tudo aquilo que nós estivermos oferecendo segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E então nós vamos viver dentro do padrão bíblico, dentro do padrão que o Senhor estabeleceu para os casais. Deus fez de nós uma família. Nós precisamos um do outro. Nós amamos um ao outro. Nós perdoamos um ao outro. Nós trabalhamos juntos. Aleluia! Nós compartilhamos juntos as necessidades, as alegrias, as vitórias, em nome de Jesus, amém? E juntos como família, nós praticamos a palavra de Deus, juntos nós crescemos em Cristo, juntos nós amamos e servimos as pessoas. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao nosso Deus. E em um tempo em que nós olhamos para todas as circunstâncias, elas apontam para a vinda do Senhor Jesus. Então, juntos, fortalecidos em Deus, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai bendito, obrigada porque o Senhor nos formou como família. O teu projeto é um projeto maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço porque a revelação dessa verdade, Senhor, chegou ao meu entendimento. Deus, muito obrigada por cada família que se reúne hoje. Muito obrigada, meu Deus, por toda decisão que está sendo tomada agora, Senhor, todo desafio que está sendo aceito para um investimento maior na família, para que os obstáculos sejam vencidos e sejam removidos e vencidos na vida de cada família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, os homens, abençoa as mulheres, abençoa os jovens, abençoa as crianças, abençoa os avós, os idosos. Senhor, nesta hora eu te peço que o poder do teu Espírito venha, Senhor, na vida de cada um, fortalecendo, e que a tua palavra venha renovando as nossas mentes. Ó Jesus amado, Jesus querido, faz algo tremendo e poderoso nesse mês da família, Senhor. Senhor, nós queremos ver uma renovação espiritual, uma mudança, Senhor, em nosso cristianismo, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos apenas ouvir falar que fulano está sendo usado por Deus, que Beltrano é uma bênção nas mãos do Senhor, mas nós queremos ver essas bênçãos, Senhor, acontecendo em nossas vidas, em nossas casas. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, aleluia. Senhor amado, aqueles que ainda não estão despertados para o momento em que nós estamos vivendo, não foram despertados, Senhor, para a tua vinda,
para a necessidade de buscar um avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que o poder do Teu Espírito entre agora, o poder do Teu Espírito entra agora, Senhor, e vai trazendo mudança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, coloca todas as coisas nos devidos locais, converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, traz harmonia, meu Pai, nos lares. Oh, Senhor amado, quebra toda maldição. Oh, Deus de poder e Deus de glória, eu oro agora, Senhor, por pessoas que ainda não te conhecem, para que convidem o Senhor, chamem o Senhor para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, cura agora traumas familiares, pessoas, meu Deus, que estão em um segundo casamento, mas que ainda, Senhor, carregam marcas em sua vida espiritual, em sua vida emocional. Quebra agora, sejam livres em nome de Jesus. Eu oro por pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, que tiveram uma infância desajustada. Oh, Espírito Santo, toca agora e traz cura. Toca agora, Senhor, e traz cura. Cura, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio e sei que essa nuvem da presença de Deus está sobre você. Aleluia, está sobre a sua casa, está sobre os seus agora, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
participar da ceia do Senhor. Vamos receber também esse fortalecimento espiritual. E eu desejo e oro para que durante esta ceia barreiras sejam quebradas em nome de Jesus, cura seja liberada para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro para que durante esta santa ceia seja derramado sobre a minha e a sua vida o óleo precioso da unção, o óleo que traz alegria, o óleo do Espírito que traz renovo, que traz avivamento, aleluia, que traz quebrantamento para os nossos corações. Eu oro para que todo véu de incredulidade seja arrancado em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Meus amados, vamos consagrar agora o pão e o suco de uva ao Senhor para cearmos, aleluia, para nos alimentarmos espiritualmente, relembrando a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da morte do Senhor Jesus, Ele destruiu toda maldição hereditária. Através da morte do Senhor Jesus, Ele liberou todas as bênçãos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa parentela. Houve um preço muito alto que foi pago, mas nós nos alegramos porque o Calvário não foi o fim. Aleluia, o Calvário estabeleceu ali a nossa libertação, louvado seja Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos. A Bíblia diz que Ele esteve com eles durante 40 dias, ensinando e falando até voltar para o Pai. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Ele ascendeu aos céus e está à direita do Pai, intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz para os seus discípulos: olha, vocês comam do pão e bebam do vinho até que eu volte. Há uma palavra de esperança. Jesus em breve virá. Aleluia, nós nos encontraremos com Ele. Lá não haverá mais dor, aleluia. Lá não haverá mais traição, lá não haverá mais engano. Lá os nossos olhos contemplarão e nós veremos toda a verdade, tudo aquilo que é de fato e de verdade, nós veremos. O Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Nada está perdido, muito pelo contrário, tudo já foi feito. Jesus fez sua obra completa ali na cruz do Calvário, quando Ele expirou, quando Ele entregou o seu Espírito ao Pai. Ele disse: está consumado, está consumada a vitória da minha família, está consumado o fortalecimento da sua família, está consumada a nossa salvação, está consumado o perdão dos meus pecados. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu consagro agora estes elementos ao Senhor, os elementos que cada família vai participar agora, os pães, o suco de uva. E eu te peço que o Senhor esteja abençoando este pão que representa o teu corpo, Senhor, que foi partido por nossas vidas, e este suco de uva, Senhor, que representa o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, o teu sangue, Senhor, que tocou a
terra, meu Deus, em nome de Jesus. E este sangue que é a nossa vitória, é a vitória contra o diabo, é a vitória contra o pecado, é a vitória contra o mundo, meu Deus, em nome de Jesus. E nós te damos graças e participamos deste momento, Senhor, com gratidão, com reverência, com alegria, porque nós podemos fazer parte de tão grande salvação. Oh, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome para todos sempre. Aleluia, aleluia. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele tomou o pão, partiu, ele deu graças e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Amém, queridos? Então vamos todos participar do pão. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Engrandecido seja o nosso Deus. Santo, 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 entronizado entre as nações, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Alfa e Ômega, princípio e fim. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Do mesmo modo, o Senhor tomou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, este é o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por vós. Façam isso em memória de mim. Aleluia. Então, queridos, vamos todos participar do cálice. Ele é o único que é digno de ser louvado, adorado e exaltado. Aleluia. Celebremos ao Rei da Glória. Louvemos ao Rei da Glória. Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por essa noite abençoada. Mais um culto que nós ofertamos no altar de adoração ao nosso Rei. Tudo está estabelecido lá. Eu quero orar, impetrar a bênção apostólica e continue conosco, porque novidades da parte de Deus estão chegando para as nossas vidas, para as nossas famílias, famílias fortes, famílias estruturadas em Deus. Pai, eu abençoo cada vida nesse momento. Eu oro pelos pedidos de oração que foram colocados, Senhor, nos comentários neste culto. Apresento aqueles que precisam de uma bênção financeira, de uma bênção familiar, de uma bênção na área da saúde. Eu oro para que milagres aconteçam, que durante essa semana, Senhor, testemunhos sejam dados para a glória do teu santo nome. Eu te peço, Senhor, a tua bênção, cada pedido receba agora a bênção e o milagre do Senhor. Receba agora a unção de Deus. Aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que as consolações do Espírito que fortalece, do Espírito que ensina, do Espírito que consola, seja com a sua vida, com a sua casa, com a igreja do Senhor, com a igreja espalhada em toda a terra até a vinda de Jesus. Amém, amém, amém.